Vamos ter agora a comunicação da discente Aline Macedo Silva, que é aluna do mestrado profissional de filosofia lá da UFRB, daqui da UFRB, onde estou falando, e o título da comunicação dela é Temas e Questões Étnico-Raciais para Crianças, Imagens e Conceitos através de Contos Filosófico-Literários. São 20 minutos, Aline. Pode ficar à vontade. Obrigada, Giovana. Boa tarde a todos. Me escutam direitinho? Sim. Ok. Sim. Como já foi apresentada, eu sou da UFRB, né, Centro de Formação de Professores da UFRB. Sou também representante discente da minha turma e estou no evento presencial. Então, eu estou aqui acompanhando as duas facetas do evento, né? Professor Alessio, só antes de começar a minha fala, é porque me incomodou uma coisa, uma questão específica na sua fala, que a gente pensar que a gente já superou essa questão, né? Quando a gente pensa, pode o subalterno falar, não, não pode. Quando a gente pensa a comunidade negra, que é o recorte que o Marx traz dentro da fala dele, que é a proposta que eu tento colocar também na minha pesquisa, não pode. Hoje eu estou aqui no Mato Grosso, no evento, enfim, mas lá da Bahia, a Bahia está em mobilização, porque no último dia 17 de agosto, uma líder quilombola muito importante para a gente pensar a história dos povos negros na Bahia e nacional também, foi brutalmente assassinada com 10 tiros na face, na frente dos filhos. E a gente sabe que é uma movimentação justamente de silenciamento. Então, a gente está nesse embate para ir para as ruas, gritar, porque o subalterno ele não pode falar. Quando ele acha que pode falar, ele morre, né? Então, para além da questão das fronteiras dos discursos que a gente está estabelecendo, a gente ainda não pode falar. E eu também sonho muito, e aí a minha perspectiva, né, vou entrar aqui agora falando da minha pesquisa, quando a gente pensar o ensino de filosofia e como a filosofia pode conduzir essas questões, e talvez desde a educação ali dos menores, é para que justamente um dia a gente possa abrir uma comunicação como essa e falar das nossas conquistas, da nossa ancestralidade. Bom, só uma coisinha, certo. para deixar claro, esse é meu sonho, querida. Eu falei para ele, É o nosso. eu sonho com o dia em que a gente possa chegar e não ficar falando então, para não ficar mal entendido, tá? Não, eu entendi, perfeito. Eu acompanhei o episódio, acompanhei pela mídia, né, o episódio que você falou, terrível, tá? Então, estamos tudo de acordo. Uhum. É porque para nós, enquanto comunidade negra, soa diferente. Bom, a minha proposta de pesquisa, né, ela tem um recorte que começa na questão do âmbito de ensino que a gente está falando. Eu preparei um roteiro para não me perder na fala, acabo me prolongando um pouco nas explicações, é isso, para não ultrapassar o limite de tempo, eu vou seguir o roteiro que eu estabeleci. E aí a gente vai conversando. O tema está Temas e Questões Étnico-Raciais para Crianças, Imagens e Conceitos através de Contos Filosóficos Literários. O meu orientador é o professor Rafael dos Reis Ferreiras, que é professor lá do nosso curso de Filosofia na UFRB. Bom, o objetivo central da minha pesquisa é pensar a possibilidade de ensinar filosoficamente temas e questões étnico-raciais com crianças do ensino fundamental 2. Mais especificamente, pensando o 6º e o 7º ano desse estágio do ensino. Eu, em Amargosa, né, cidade onde resido, eu trabalho com filosofia tanto no ensino médio quanto também na educação do ensino fundamental, na educação básica ali nos anos iniciais. E daí essa proposta seria justamente a gente pensar esse ensino das questões étnico-raciais, né, utilizando a filosofia como esse caminho nesses 2 primeiros estágios aí, 6º e 7º. Para isso, utilizaremos contos filosóficos literários da minha própria autoria para abordar, do ponto de vista filosófico, como tais temáticas em sala de aula elas podem ser conduzidas, visando, em particular, a realidade de crianças do interior da Bahia, que é o meu recorte de pesquisa. O problema que a gente coloca enquanto ponto de investigação é como pensar filosoficamente temas e questões étnico-raciais com crianças no ensino fundamental 2. E para isso, a gente desenvolve a seguinte hipótese, né? De que para ensinar filosoficamente essas questões,
é necessário que pensemos em uma proposta de intervenção didático-filosófica que leve em consideração as habilidades, disposições e formas de apreensão conceitual da comunidade para a qual se dirige essa proposta pedagógica, que, no caso, são crianças entre 9 e 12 anos. Nessa direção, acreditamos que a literatura, da forma como propomos, é uma forte aliada na construção do pensamento filosófico para esse estágio, permitindo uma reflexão conceitual, crítica sobre os fundamentos e princípios de sua identidade étnico-racial a partir de situações, problemas vividas e protagonizadas por elas mesmas. Daí, a gente traz como principal referencial teórico, né? Pensando a faixa etária do nosso interesse de investigação, que são crianças de 9 a 12 anos, que vai corresponder ao estágio que o Jean Piaget vai chamar de estágio operatório concreto. Para a gente compreender essa definição que o Piaget está trazendo, vamos utilizar o livro 6 Estudos de Psicologia, onde ele vai pensar, né, os estágios da criança, desde o período da amamentação até a adolescência, e ele vai dividir em etapas. O período que a gente vai se ater é o que a gente vai chamar de operatório concreto. Os conceitos sobre os temas étnico-raciais, que a gente vai trabalhar com essas crianças, serão extraídos dos livros Olhares Negros, Raça e Representação, da Bell Hooks, e do livro Negro Visto por Ele Mesmo, da Beatriz Nascimento. E o nosso entendimento do que é filosofia, ele vai estar sustentado nas caracterizações do conhecimento filosófico dado por Granger. E aí a gente vai estar utilizando o livro por um conhecimento filosófico. Bom, a nossa pesquisa, a gente só salientando que a gente ainda está no estágio inicial. Eu estou cursando agora no início do segundo semestre, estou no primeiro ano, e a gente ainda está nessa fase, de fato, de estruturar o esqueleto da nossa dissertação mesmo, pensar a relação com o produto, porque, né, a pesquisa aqui ela prevê um produto, uma intervenção didática mesmo, então ainda são realmente desenhos, né? Que a gente vai estar aprofundando em outros ao longo do curso, na verdade. Bom, e da área específica, e quem trabalha com ensino médio sabe que a gente precisa fazer uma movimentação diferente do que é ensinar filosofia na educação superior. E quando a gente vai pensar em o ensino fundamental, é uma movimentação ainda maior, porque a gente não existe a possibilidade de trabalhar o conceito da mesma forma, né? Então, o objetivo inicial seria a gente mostrar como o conhecimento filosófico é uma atividade de criação e reflexão de metaconceitos, ou seja, é um conhecimento de conceitos, de fundamentos e princípios gerado a partir de conceitos de outros conhecimentos e saberes. E aí a gente vai desenvolver essa concepção a partir do Granger. Foi indicação do meu orientador, né? É uma leitura que eu não tinha colocado de início como sendo uma das minhas referências básicas, e aí a gente está trabalhando esse estudo conceitual a partir desse livro para que a gente consiga desenvolver conceitualmente essa parte. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês sinalizem que eu estou um pouco nervosa também. Tá ótimo, Helene. Feito isso, a gente vai pensar o ensino de filosofia para crianças, e daí a gente vai pensar isso a partir da teoria de Piaget. E o objetivo é explicar e mostrar, a partir da epistemologia genética de Jean Piaget, quais são as estruturas cognitivas e epistemológicas que são fundamentais para o exercício do pensamento filosófico na escola, nessa idade que já foi mencionada, né? E aí, a nossa hipótese aqui seria que no período operatório concreto, essa idade entre 9 a 12 anos, 9 a 12 anos é o recorte que eu faço pensando sexto e sétimo, né? O período operatório concreto para Piaget, ele vai dos 7 aos 12, mas 7 ainda não é sexto ano, então a gente traz aí um recorte dentro do recorte que o Piaget ele coloca.
A nossa hipótese seria essa, que no operatório concreto, a criança possui as estruturas cognitivas fundamentais para o exercício do pensamento filosófico. E daí, pretendemos mostrar também que como é que nesse estágio do operatório concreto a criança ela vai se tornar capaz de desenvolver relações autônomas, de compreender o eu e a sua relação com o outro, de desenvolver relações interpessoais de respeito mútuo, cooperação, justiça, regras sociais. E é nesse sentido, a gente também vê que existe a possibilidade de, nesse estágio, elas já poderem compreender aquilo que estamos colocando aqui como questões étnico-raciais. Então, é um ambiente propício para que a gente comece já a ir trabalhando também esse pensamento, esse olhar para essa dimensão social. Bom, na seguida, né, e aí a nossa próximo desdobramento da pesquisa seria a gente pensar as relações étnico-raciais, e aí como se dá essa ideia de imagem, representação, a partir de Bell Hooks, e fazendo um diálogo com a Beatriz Nascimento. Nós trazemos a Beatriz Nascimento aqui como uma ideia de aproximar a temática discutida pela Bell Hooks da realidade brasileira, né? Bell Hooks, ela vai estar, a gente tem um distanciamento aí espacial geográfico, mas as ideias que as duas teóricas elas trazem, elas colidem no mesmo ponto, que a gente trabalhar essa ideia da imagem, né? Como as nossas imagens são projetadas e são reproduzidas, estereotipadas socialmente, e como a gente pode pensar em estratégias de nos conduzirmos, primeiro do ponto de vista individual e socialmente na direção oposta. Então, o nosso objetivo nessa sessão seria discutir o conceito de fronteiras de imagens, que é um conceito que a Bell Hooks vai desenvolver lá no livro Olhares Negros, Raça e Representação, e pensar como isso pode aprofundar a compreensão conceitual das relações étnico-raciais, em particular no sentido de superação dessas barreiras socialmente estabelecidas que, historicamente, impedem, né, que nós, pessoas negras, consigamos desenvolver uma relação de admiração, respeito, alto amor com nós mesmos e com o outro. E isso, né, superar isso que a Bel está colocando aqui como sendo fronteiras da imagem, é uma das primeiras perspectivas para a gente pensar outros modos de relação social dentro da comunidade negra e dentro da comunidade negra com relação ao mundo de uma forma geral. Então, o movimento que ele parte do eu, ele se expande para aquilo que a gente chama de comunidade, e ele culmina em uma movimentação que está num âmbito maior. E aí, para promover esse caminho de aproximação, como eu já tinha dito, entre o pensamento de Bell Hooks e a realidade brasileira, a gente vai trazer o texto da Beatriz Nascimento, que a gente vai trabalhar com 2 ensaios específicos, né? O livro da Beatriz que a gente utiliza é O Negro Visto por Ele Mesmo, e daí a gente vai usar 2 ensaios desse livro, um que tem o mesmo nome do livro, que é O Negro Visto por Ele Mesmo, e o outro, O Negro Interno, no qual a Beatriz justamente trabalha, ela traz essa discussão. Pensar como todas essas questões, elas são internalizadas em nós, nas nossas histórias narrativas, né? E como isso se torna um impedimento para que a gente possa nos enxergar para além dessa construção. Bom, feito isso, trago, né, essa questão dessa discussão geral, a gente vai para a nossa 4ª e última sessão do trabalho, que é onde a gente temos como proposta falar sobre o produto dessa pesquisa, que seria justamente uma proposta da construção de um material de apoio didático, paradidático, que seria constituído de contos filosóficos, onde essas questões elas estariam sendo colocadas, né? E de orientações também didático-filosóficas para que o professor de filosofia ele saiba como conduzir e como discutir essas questões em sala de aula. Seria um roteiro, né? Um breve roteiro. Não no sentido de uniformizar a atividade do professor em sala de aula, mas pensar alguns aspectos específicos que seriam importantes serem abordados. Então, nessa última sessão, a gente iria apresentar os contos filosóficos. Esses contos, né, eu mesma estarei criando,
e esses contos serão acompanhados de breves orientações metodológicas para o uso dos mesmos em salas de aulas. Na elaboração dos contos, a gente vai estar levando em consideração tanto a questão, e principalmente, né, essa ideia da história, de cosmovisão, cosmopercepção, identidade, memória, relacionado à comunidade negra, como a gente também vai estar trabalhando as habilidades que o Piaget coloca como sendo habilidades específicas do estágio operatório concreto, para que a gente consiga chegar até essas crianças, para que, ao ler os contos, elas consigam justamente entrar nesse momento de especulação, investigação filosófica, ainda que de uma forma, eu não estou encontrando a palavra, não é menor, né? Não seria essa a palavra que eu gostaria de usar, mas é quase que uma iniciação ao filosofar, por assim dizer. E a ideia é que elas se vejam nas coisas que elas estão lendo, né? Que os contos, de alguma forma, eles deem conta de abraçar suas histórias, que geralmente não são as histórias que a gente acompanha. E aí, sobre as múltiplas formatos em que a imagem ela segue esse caminho aí de representação, seja na música, seja na literatura, na mídia, enfim, né? Mesmo com esse caminho que a gente tem de avanços, a gente ainda sabe que essas imagens, elas ainda seguem a um serviço e quase nunca elas estão a serviço do fortalecimento das nossas narrativas. Bom, é isso. Obrigada pela escuta e vamos lá. Obrigada, Eliene, pela sua apresentação, parabéns. Eu queria registrar aqui a presença dos muitos alunos da UFRB nessa sala, 2 apresentando e outros assistindo, Natália, Jorge, Tâmara, que eu consegui identificar aqui. Como o mesmo caso de José Marques, eu conheço bastante de perto o trabalho de Eliene, também foi minha aluna no semestre anterior, e já conheço a Eliene já de longa data. Para quem não sabe, vocês podem ter a impressão de que ela está colocando muita coisa no trabalho dela, porque ela falando, a gente percebe quão quão rica é essa pesquisa de Eliene, mas eu sei que ela dá conta, porque além de professora, ela também é artista, ela também é fotógrafa, ela também escreve, então vocês podem pensar que é muita coisa, mas eu tenho certeza que ela dá conta de tudo isso. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizá-la, Eliene. Eu fiquei, assim, pensando, ao ouvi-la falar, nas mudanças que o seu projeto sofreu, né? Do semestre passado para esse semestre, você entrou com uma proposta e após eu creio que o amadurecimento vem também das conversas com o orientador, e aí percebi o quanto essas mudanças foram benéficas para o seu trabalho, né? O quanto a conversa com o orientador deu uma cara assim mais orgânica, mais organizada para o seu trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de ver o amadurecimento já, ainda assim, no início da pesquisa, mas já percebeu o quanto que você evoluiu aí no direcionamento do seu trabalho. É isso, parabéns. Eu vou passar a palavra para o professor Alessio e para quem mais quiser fazer algum comentário. Obrigada, Aline. Obrigada, Gel. Obrigado, Giovana. Na verdade, eu gostei demais da proposta. Eu estou lutando aqui para orientar uma aluna também que quer fazer um trabalho. Ela não delimitou faixa etária, né? Mas assim, um trabalho que tem esse perfil mais infantil, né? Então, depois, no finalzinho aqui da minha fala rápida, eu tinha uma curiosidade aliás, 2 com a Eliene. A primeira eu já vou fazer já. Você falou que está aqui no Mato Grosso ou eu entendi mal? Você falou que não está na Bahia, não sei. Não, estou no evento presencial. Na UFMT, onde que você está? Eu estou no hotel onde está ocorrendo a programação do evento do Prof. Filo, né? Ah, você está lá em Mato Grosso do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. Agora entendi. Ótimo, ótimo.
Bom, a outra curiosidade vou deixar para o finalzinho, mas uma coisa que eu queria destacar, Giovana, fiquei encantado com a última parte, quando você falou assim, então, na última parte do produto, que é sempre um problema para quem está na tradição do academicismo e pesquisa, e cita fulano, e cita ciclano, produzir algo concreto e propor uma prática é sempre um gargalo, né? Nas pesquisas, vocês já devem ter ouvido sobre isso. Então, eu fico sempre curioso, né? Porque eu também quero ajudar os meus orientandos depois nesse sentido. Então, quando a Eliane chegou nessa parte, ela falou assim, eu vou propor os contos. Daí eu fiquei pensei na Cidinha da Silva, que é uma autora aí da Bahia, você deve conhecer, pensei em outros, enfim, e ela disse, eu vou colocar meus contos. E é isso mesmo, parabéns por isso também. É isso que eu estava me referindo antes, né? A gente precisa fazer isso, mesmo que leve tapa na cara, que leve, sei lá, tem gente que vai ridicularizar, tem gente que vai achar que é muita pretensão, não interessa, né? Então, parabéns, Eliane, por isso, parabéns aí ao pessoal da UFRB, porque já são 2 pesquisas assim, muito arrojadas, e isso é muito, muito bom mesmo. Para não tomar muito tempo, a minha perguntinha é a seguinte, quando você delimitou, né, está delimitando essa faixa etária, assim como eu citei aqui da minha orientanda, eu acho uma coisa muito importante a gente pensar, embora ainda não esteja acontecendo muito no Profilo, que a filosofia, que o modo filosófico de ver a vida, que o modo filosófico de argumentar ou de enxergar o mundo, ele não pode começar na pós-graduação ou na graduação, né? A gente precisa introduzir essa visão de mundo mais tolerante, mais que aceita a diversidade, que escuta o outro falar, que depois fala, que argumenta. Isso, sabe, tem que ser lá nessa idade mesmo, ou até antes, né? Então, a minha pergunta é, por que você foi por conta própria? Qual que é a experiência que você tem de filosofia? Por que você delimitou justamente, né, para o meu encantamento, essa faixa? Então, no início, como a Giovana, ela comentou, ela já acompanha a minha pesquisa mais de perto, né, foi professora das nossas disciplinas iniciais lá na UFRB, então ela acompanhou os nossos projetos. Quando eu apresento o projeto para a comunidade da UFRB, ele estava um pouco mais amplo, né, então esse recorte, ele foi acontecendo em conversa com o meu orientador. Por quê? Eu estou pensando aqui a questão do ensino fundamental, que geralmente está dividido em 4 anos, do 6º até o 9º. O 6º e o 7º ano, daí a gente precisaria, uma coisa que eu não tinha trago no esboço geral da minha pesquisa, essa ideia de compreender a partir de qual teoria pedagógica, de desenvolvimento de habilidade eu estou pensando na minha pesquisa. E aí ele propõe, eu gostei da proposta, fui ler o material do Piaget e entendi que era um local tranquilo para a gente conversar. E o Piaget ele vai trazer, nesses 2 últimos estágios, que é o operatório concreto, que é esse que a gente vai estar focando aqui a discussão, e a gente tem um outro, que é o lógico, que ele está depois. Quando a gente pensa o último estágio, que já compreende a questão da adolescência, né, antes aí do estágio, que é a transição do fundamental para o ensino médio, que é como geralmente a filosofia convencionalmente ela é ensinada na educação básica, a gente, e aí pensando a partir da teoria do Piaget, as crianças, no caso os pré-adolescentes, têm algumas estruturas de acordos morais, acordos de relação com a sociedade, com o outro, que já estão um pouco mais engessadas do que quando a gente pensa justamente esses estágios iniciais que a gente concebe enquanto uma abertura. É o momento em que eu abandono aquela ideia individualista, né? Quem convive com criança sabe que criança até ali 6 anos, ela é extremamente individualista, é meu, e se tem um brinquedo, alguém pega, ela deixa o que está fazendo e vai novamente, numa relação de brincadeira, as regras só valem para ela. Quando a gente pensa no operatório concreto, ela já começa a desenvolver essa relação de expansão. Eu existo, mas eu existo em relação com o outro. Se eu não acordo na minha regra de comunicação, eu estou só, eu não vou conseguir dialogar com o outro. Então, essas questões de estratégias
e acordos ético, moral, raciocínio lógico, são coisas que são desenvolvidas justamente nessa etapa. E aí, a minha escolha em ficar nesse lugar também é justamente pensando isso, que a gente não deve, não pode atribuir ao lugar da filosofia apenas a educação, o ensino médio e o ensino superior. Eu já tive experiência também como professora no ensino superior, fui professora substituta na UFRB, onde eu me formei durante um tempo, e nesse mesmo tempo eu estava trabalhando nos 3 estágios, no ensino superior, médio e na educação, no ensino fundamental 2. E a disposição para lidar com a questão filosófica nas crianças, ainda que a gente não consiga aprofundar o conceito ou a discussão ao nível que a gente vai na academia, ela é muito maior, enquanto abertura, né, enquanto curiosidade, enquanto querer investigar, né, estar disposto a fazer esse processo de investigação. Mas, para além disso, tem uma outra coisa que nós, enquanto educadores na educação básica, a gente precisa pensar, e eu conversava aqui ontem isso com alguns colegas de profissão, que é a gente pensar o lugar do professor de filosofia na escola, né? Com todo esse projeto de desmonte que a gente tem com relação à educação pública, principalmente com a reforma do ensino médio, por exemplo, a gente já não tem mais filosofia no 3º ano. Temos 1º e 2º com 50 ou 60 minutos semanais, e quase sempre não é o professor de filosofia que está ali. Imagine, o que é que a gente vai conseguir promover de fato de discussão filosófica, de aprofundamento de um pensamento conceitual filosófico em 60 minutos de aula semanalmente, com a disciplina que historicamente não é dada para ela, assegurada para ela um local de valorização, digamos assim. Então, é uma coisa a se pensar, né? E se, de repente, a gente expande o nosso campo de atuação também para além do ensino médio? Né? Como a gente já tem, inclusive, experiência em alguns municípios na rede municipal, né? Ter efetivamente o ensino de filosofia. A minha experiência com os menores é na educação privada, mas a gente sabe que existe isso no nosso país, no estado, enfim, essa possibilidade da gente colocar em outros níveis de ensino. Então, é uma pesquisa que ela é um convite também, a gente pensar outros locais para o professor de filosofia, né? Que não apenas o ensino médio e a educação superior. Obrigada, Eliene. Está satisfeito com o professor Alessio? Obrigada pelas questões, professor.